paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez aqui, graças a Deus por isto. E hoje eu quero trazer para os amados o resumo da nossa lição de domingo. Domingo nós vamos estudar a lição de número 5. Isso mesmo, a lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Vou estudar semana que vem. E hoje eu vou passar para os irmãos aqui o resumo, né? O que vai acontecer domingo ali naquela escola. Queridos, vocês já sabem, né? Eu sou o pastor Zé Fernandes. Este é o canal Respirando EBD. E eu trago para os amados hoje o resumo, né, da nossa lição de domingo. Ok? Amados, semana passada nós estudamos o lançamento dos alicerces do templo. E de um lado muita alegria, de um outro lado tristeza. E a obra estava em andamento, só que ela foi barrada. Alguém parou a obra. E esta obra ela ficou uns 15 anos parada. Hoje eu vou passar para os irmãos a lição 5, que é o resumo, né? Quando Zorobabel recomeça esta construção, depois de 15 anos. Então, meus amados, o primeiro ponto diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Estava todo mundo parado. O líder político Zorobabel estava desanimado. Josué, o líder religioso, também desanimado, né? O povo também parado. 15 anos. Enquanto isso, os samaritanos que conseguiram parar a construção estavam comemorando. Só que, meus amados irmãos, Deus, ele levanta 2 profetas para animar o povo. E o povo foi animado, né, pelos profetas que Deus levantou, que é Ageu e Zacarias. Eles animaram o povo. Zorobabel, ele foi animado por Deus. No capítulo 4, versículo 6 de Zacarias, ele diz: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, independente de força ou de violência, a obra vai sair, porque é pelo meu espírito. Ele também, né, reforça essa dose de ânimo no versículo 7, quando ele diz: os montes diante de ti serão campinas. Versículo 9, ele diz: as tuas mãos começaram, Zorobabel, e as tuas mãos vão terminar. Isso foi uma injeção de ânimo. O sacerdote, que era o líder religioso, também, né, não ficou de fora. No capítulo 3 de Zacarias, o líder estava próximo, né, a oferecer o sacrifício. De um lado, o anjo do Senhor, do outro, o próprio Satanás, para se opor, porque o sacerdote estava com as vestes inadequadas. Só que Deus repreende Satanás, manda trocar as vestes do sacerdote, coloca na cabeça uma mitra de linho, ou seja, restaurou o líder religioso. Também resolveu o problema ali. O povo, meus amados irmãos, que também
estava desanimado, o profeta Ageu anima. O profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 8, chama a atenção do povo, né? Pede para que eles subam ao monte, tragam madeira para reconstruir a casa do Senhor. Então, o problema aqui foi resolvido. A palavra de Deus, através dos profetas, animou o povo, né? E esse impulso que começou ali, né? Ele durou, meus irmãos, até o término, até o final, né? Da reconstrução daquele templo. Como está em Esdras, no capítulo 6 e versículo 15. Isso foi o que aconteceu no primeiro ponto. O povo desanimado, os profetas reanimaram, né? A palavra de Deus animou o povo. E ela tem essa função, meus irmãos, a palavra de Deus, né? Ela não volta vazia. Quando ela vem, ela resolve o problema, né? Foi o que aconteceu ali. O capítulo 2, ou melhor, o ponto 2, está escrito: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né? O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E aí ele mostra as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, através dos profetas Moisés, né, Elias e muitos outros. No Novo Testamento, continua, né, após o derramamento do Espírito Santo, Deus continua, né, de sua forma sobrenatural na vida da igreja. Bom, no finalzinho desse ponto, tem uma questão que nós vamos também discutir, que é sobre quando Paulo, no capítulo 12, versículo 31, e o 14, versículo 1, quando ele pede, né, para que os irmãos busquem os melhores dons, né, e de preferência o de profecia. Aí a gente vai saber por que o de profecia. Ele era melhor do que os outros? Ele é o maior do que os outros? Essa é uma questão que nós vamos discutir na sala, né? Tá? Bom, passando para o terceiro ponto, meus irmãos, quando ele diz assim, o ministério profético à luz da Bíblia. Bom, os envolvidos nesse contexto é Jerusalém, cativeiro, e cativeiro, Jerusalém. Nesse contexto, os envolvidos mais próximos foram profetas, né? Já que estamos falando de profetas, tem Jeremias, que ficou em Jerusalém, na cidade destruída, queimada. O profeta Ezequiel ficou entre os cativos lá na Babilônia. Daniel ficou na corte do império. E no retorno, Deus levantou os dois que nós acabamos de falar, que é Ageu e Zacarias. Então, esses 5 profetas estiveram envolvidos, né? Nesse contexto. E o ministério profético, meus amados irmãos, ele durou aí uns 400 anos, né? Ele vai de 800 até 400 antes de Cristo, até João. E nesse espaço você vai encontrar aí profetas literários e profetas não literários. Os literários são profetas escritores. Os não literários são profetas que não escreveram livro nenhum. Então, existe, né? Mas todos são usados por Deus. O profeta Elias, ele é considerado um profeta não literário. Eliseu também é não literário, porque não tem livros. Só que o profeta Elias, ele escreveu algo no livro das crônicas, né? Segundo as crônicas 21, do 12 até o 15. São 2 versículos que o profeta Elias escreveu,
tá? Então, mas é considerado um profeta não literário. Também tem a questão dos profetas maiores e os menores. Nesse caso é por causa do tamanho da obra, né? Profeta maiores, aquele que tem a obra, né? Os escritos maiores. E os profetas menores, logicamente, é os que têm os escritos menores. Também isso no terceiro ponto, na questão do ministério profético. Amados, também nós vamos também entrar na questão das escolas de profetas que tinha ali, né? Tinha uma escola em Betel, 1 Samuel 10:5, né? Mostra que ali tinha uma escola de profetas. Também em Ramá, 2 Samuel 19, do versículo 19 ao 20, também tinha uma escola ali. Em Jericó, 2 Reis 2:5, também tinha uma escola. Em Gilgal, 2 Reis 4:38, também tinha uma escola de profetas, né? E profeta também estuda. E o que os profetas estudavam? Eles iam aprender a profetizar? Não, eles iam estudar a lei. Estudavam a lei, escola de profetas, né? Além de outros assuntos. Mas tinham que estudar. Profeta também estuda, né? Atualmente, né, aquele que profetiza também tem que frequentar a escola dominical, tem que estudar a palavra de Deus, né, ó querido? Então, esse é o ministério profético, tá? A manifestação sobrenatural também aconteceu no Antigo e no Novo Testamento. Só que nós vamos discutir aqui no final a questão de profetas como dom ministerial e o dom de profetizar. Que os dois podem ser encontrados no capítulo 21 de Atos, versículo 9 até o 11. Onde estavam ali as filhas de Filipe que profetizavam. A Bíblia diz, e elas profetizavam. A Bíblia não as chama de profeta. A Bíblia diz que elas profetizavam. E do profeta Ágabo, esse sim, a Bíblia diz, um profeta. Qual a diferença? O profeta Ágabo, né, que é aquele que tem o dom ministerial, é esse que envia, é esse que dá ordem, é esse que manda vir, enfim. As que profetizavam, a função, né, do dom de profecia é exortar, edificar, consolar. Existe uma diferença. Então, meus irmãos, nós vamos também entrar nessa questão domingo ali na nossa escola, né? Tá, a conclusão, meus irmãos, um pouquinho aqui mais ou menos, no Antigo Testamento, os profetas eram uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Na Nova Aliança, nós temos o profeta maior, Jesus Cristo, né? Que é o nosso mediador, né? Entre Deus e nós. Nós vamos a Deus agora, qualquer pessoa pode ir a Deus através de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe. Domingo nós vamos estar ali. Se você não é matriculado, corre, se matricula, não perde tempo, vai estudar a palavra de Deus, tá? Lugar de crente é na escola, e escola dominical, tá? Que Deus abençoe os meus amados irmãos. E se você, porventura, quiser nos visitar, nós estamos aqui na Rua Salmista, número 13, tá? Em Perus. É uma honra receber os amados. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.